Havia um lugar para todos, menos para mim. Fiquei de pé na entrada da sala de jantar, segurando um pequeno presente embrulhado com as duas mãos. A casa cheirava a canela, presunto assado e pinho. Alguém tinha se dedicado à mesa e velas acesas, cartões com nomes escritos em cursiva cuidadosa, taças de cristal captando a luz suave. Meu nome não estava lá. Na cabeceira da mesa estava meu irmão mais velho, Colin, ainda com os ombros largos, ainda com aquele sorriso de canto de boca como se estivesse costurado em seu rosto. Ele cortava o presunto com mel como se fosse o dono do momento. Talvez ele achasse que era mesmo. Lana estava ao lado dele, minha prima. Ela usava um dos antigos lenços da minha mãe, de seda verde claro, aquele que mamãe costumava guardar para as missas da véspera de Natal. Lana bebia seu vinho como se pertencesse ali, como se sempre tivesse pertencido. Olhei em volta de novo, talvez eu tivesse deixado passar alguma coisa, talvez uma cadeira tivesse sido puxada para dar espaço às tortas. Mas não, a mesa estava completa, cheia, sem mim. Virei-me para minha mãe, Joyce. Ela arrumava batatas doces em uma travessa com marshmallows, evitando meus olhos. Quando abri a boca para falar, ela olhou para o peru como se ele tivesse acabado de lhe fazer uma pergunta. Acho que você esqueceu meu lugar, eu disse, mantendo a voz baixa. Colin nem sequer parou de mastigar. Sem olhar, disse de forma direta, limpa, como se não lhe custasse nada. Está lá fora com os cachorros. Houve um silêncio sem fôlego. Lana soltou um risinho abafado. Um dos primos de segundo grau se mexeu na cadeira. Um garfo tilintou contra a porcelana. Mas ninguém disse uma palavra. Ninguém riu. Ninguém se opôs. Fiquei ali, com as bochechas ardendo. Eu não sabia o que doía mais, o que ele disse ou o fato de que todos os outros deixaram aquilo pairar no ar como uma prece que ninguém queria reivindicar. Eu poderia ter virado as costas. Poderia ter dito algo alto, causado uma cena. Mas em vez disso, dei um passo à frente, coloquei a pequena caixa na frente do prato de Colin, e então me inclinei perto o suficiente para que só ele pudesse ouvir. Olha embaixo do seu prato. E fui embora. Não esperei que ninguém me impedisse. Não olhei para trás. Simplesmente saí para a noite de dezembro e deixei o frio me lembrar de que eu ainda estava vivo. Quando eu era pequena, o Natal era meu dia favorito no mundo todo. Naquela época, a árvore ficava ao lado da janela da sala. Não era um cenário cuidadosamente planejado para foto, mas um pinheiro levemente torto com enfeites variados que tínhamos acumulado ao longo dos anos. Colin e eu discutíamos sobre de quem era a vez de pendurar o servo de vidro, aquele com a galhada rachada. Papai interrompia a briga segurando o enfeite ele mesmo e declarando, esse é pela paz, e a paz não escolhe lados. Esse era nosso pai, Russell Blake. Ele cheirava a óleo de motor e lascas de cedro, e sempre tinha uma mancha de graxa na camisa, mesmo no Natal. Mas quando ele sorria, o ambiente inteiro parecia firme. Ele bagunçava meu cabelo e dizia, você tem fibra, garota. Vai sobreviver a todos nós. Eu não entendia o que ele queria dizer na época. Achava que era só uma piada. Agora, acho que talvez ele tenha visto algo que nem eu mesma via. Colin também costumava ser diferente. Nós dois já construímos um forte de neve tão alto que não conseguíamos ver por cima. Eu escorreguei no gelo tentando escalá-lo e rachei o lábio. Ele chorou mais do que eu, me levou correndo para dentro, gritando por mamãe, me enrolou num cobertor e disse, você não pode morrer. Nunca. Aquela versão dele, a que me deu o último pedaço de doce e me deixava sentar no banco da frente quando íamos buscar lenha, eu não sei onde foi parar. Não sei quando ele se perdeu. E mamãe, ela costumava cantar enquanto cozinhava. A voz dela era suave, mal afinada, mas eu lembro de como ela cantarolava Noite Feliz, enquanto descascava batatas. Às vezes ela girava nos chinelos, o avental se abrindo levemente, quando achava que ninguém estava olhando. Eu olhava. Ela sempre fazia questão de deixar minha caneca favorita, branca, com folhas de azevinho desbotadas, à mesa, com chocolate quente e marshmallows demais. Não a vi este ano. Não esperava ver, mas ainda assim notei. O que aconteceu com aquela casa? O que aconteceu com as pessoas que moravam nela? Será que só eu lembrava das partes boas? Porque em algum ponto do caminho, as risadas ficaram cortantes, o calor esfriou, e Colin começou a falar em nome da família como se fosse dele para interpretar. Minha voz ficou menor, meu nome apareceu menos, até que um dia parou de aparecer por completo. E mesmo assim eu continuei aparecendo, esperando que fosse só luto, esperando que fosse só estresse, esperando que eles me vissem. Mas a esperança pode ficar cega se for alimentada por tempo demais, e acho que a minha ficou. Não aconteceu de uma vez. Não houve briga, nem porta batida, nem um rompimento dramático. Ninguém gritou para eu sair. Ninguém disse, você não é mais da família. Eles simplesmente pararam de me incluir. No começo foi sutil. Eu ligava para saber do papai, isso foi na época em que a memória dele começou a falhar, quando ele esquecia o nome das ferramentas ou me chamava de aquela moça do telefone. E Colin respondia sempre animado como de costume, papai está descansando agora, eu aviso que você ligou. Alguns dias depois, eu tentava de novo. Ele está meio confuso hoje, não é o melhor momento.
Com o tempo parei de ouvir a voz do papai por completo, só recebia atualizações filtradas por Colin, sempre embrulhadas em preocupação, sempre protegendo alguém. Mamãe também começou a se esquivar. Eu perguntava como ela estava lidando com tudo e ela dizia coisas como: Colin tem ajudado tanto, ele realmente sabe como lidar com as coisas. É mais fácil quando tudo passa por ele. No começo eu não insisti. Disse a mim mesma que eles estavam cansados, que talvez eu estivesse sendo sensível. Eu morava em Austin na época, trabalhava horas longas numa agência de marketing. Mandava dinheiro para casa todo mês, paguei parte do conserto do telhado sem que me pedissem, comprava passagens para voltar em todos os feriados importantes. Ainda assim, comecei a notar coisas. Um Natal, minha antiga meia de pendurar na lareira sumiu da prateleira. Mais tarde, a encontrei enfiada no fundo do armário do corredor. A foto emoldurada de mim com papai, tirada no dia em que ele me deu sua velha caixa de ferramentas, havia desaparecido da parede. No lugar, uma nova foto, Colin e Lana no centro de jardinagem, segurando uma bandeja de crisântemos, como se tivessem acabado de salvar a propriedade da família. Disse a mim mesma que aquilo não significava nada. Então, um domingo, entrei nas redes sociais e vi fotos do que chamaram de jantar de família de última hora, todos ao redor da mesma mesa que eu costumava ajudar a arrumar, rindo, com os pés se tocando sob as cadeiras que eu mesma tinha lixado com papai. Ninguém me ligou, ninguém sequer pensou em me mencionar. Quando perguntei à mamãe sobre isso, ela disse que foi em cima da hora. Você mora tão longe, achamos que você não ia querer o incômodo. Ela não percebeu como suas palavras me atingiram, ou talvez tenha percebido e mesmo assim as deixou atingir. A partir daí, o padrão ficou claro. Decisões eram tomadas sem mim, sobre o tratamento do papai, sobre a casa, sobre as finanças. Colin explicava tudo depois do fato, sempre com um tom que fazia parecer que ele estava me fazendo um favor. Não quisemos te incomodar enquanto você estava ocupada. É mais fácil assim. Mais fácil para quem? Eu não estava com raiva ainda. Só confusa, fora de equilíbrio, como se alguém tivesse abaixado o volume da minha voz aos poucos, até que eu mesma não conseguia mais ouvi-la. Eles nunca me disseram para ir embora. Apenas pararam de reservar um lugar para mim. A primeira vez que percebi que Lana tinha se mudado foi quando ela atendeu o telefone da cozinha da minha mãe. Eu podia ouvir o tilintar da colher de cerâmica contra a caneca favorita da mamãe, aquela com os cardeais vermelhos. Lana riu de algo ao fundo, provavelmente Colin, e disse: Espera um pouco, sua mãe está com as mãos cheias de massa de torta. Sua mãe. Essa palavra pesou no meu peito por dias. Perguntei a Joyce uma semana depois, com cuidado para não soar acusatória. A Lana está morando com vocês agora? Só ajudando. Ela tem sido uma bênção. Você sabe como as coisas têm sido, uma bênção. Essa era a mesma Lana que 3 anos antes, tinha pego emprestado os brincos de safira da mamãe e jurado que achava que eram dela, que mentiu sobre um talão de cheques desaparecido no dia de ação de graças, que uma vez chorou na varanda e disse: Eu não sei porque todo mundo acha que eu sou a errada. E agora lá estava ela, arrumando a mesa que eu costumava arrumar, usando os lenços que mamãe usava nos ombros nas manhãs nevadas, deixando bilhetes manuscritos na geladeira. Frango no forno, levei a mamãe para fisioterapia. No começo eu disse a mim mesma que era prático. Eles precisavam de alguém por perto, e eu não estava fisicamente, pelo menos. Mas aos poucos, Lana deixou de ser uma ajudante e passou a ser aquela que sabia onde tudo estava. Quando eu ligava para saber como tinha sido a consulta médica do papai, era Lana quem atendia. Quando mandei flores para o aniversário da mamãe, foi Lana quem me mandou uma mensagem de agradecimento, com uma foto da mamãe segurando o buquê de pé ao lado dela. A legenda dizia: Ela adorou. Dia maravilhoso. Eu não estava na foto. Eu não estava em nenhuma foto mais. Comecei a fazer perguntas. As respostas de Colin eram vagas. Ela está só por aqui ajudando com os recados. Não é como se estivesse tomando conta de tudo. Mas quando fui visitar para o memorial do papai, Lana foi quem recebeu os convidados na porta. Ela usava um vestido preto, simples e elegante, o mesmo que eu tinha usado no funeral do meu tio, anos atrás. Reconheci a barra do vestido, o jeito que caía logo acima do joelho. Eu o havia deixado no armário do andar de cima. Não era dela. Ela ficou ao lado da mesinha de centro, servindo cidra, contando histórias sobre o papai como se o conhecesse melhor do que eu. As pessoas assentiam, sorriam, acreditavam nela. E eu apenas fiquei ali, com o casaco ainda vestido, mãos frias, vendo meu lugar desaparecer, pedaço por pedaço. Mais tarde naquela noite, tentei tocar no assunto com mamãe. Não queria acusar. Só precisava saber onde eu me encaixava. Ela só está tentando ajudar, Maren. Você sempre foi sensível demais com essas coisas. Foi quando percebi. Não era que eles tinham me esquecido. Era que tinham encontrado alguém mais fácil de me substituir. 2 meses antes do Natal, dirigi até a casa sem avisar. Não planejava entrar. Achei que talvez apenas ficaria no carro, olhando para o velho balanço da varanda e tentando me lembrar de quem eu costumava ser quando aquele lugar ainda parecia meu. Mas quando cheguei, a entrada estava vazia. Nenhum sinal do caminhão de Colin.
Nenhuma lana na janela. Nenhum movimento na cozinha. Mesmo assim, desci do carro. Minha chave ainda funcionava. A casa estava mais silenciosa do que eu lembrava. Sem música. Sem TV. Apenas o zumbido do aquecedor. E o leve rangido das tábuas do assoalho ainda falava quando mais ninguém falava. Dei por mim caminhando em direção ao escritório do papai. Era o único cômodo que ninguém havia reorganizado. Todo o resto da casa parecia levemente fora do lugar, como se tivesse sido montado para parecer familiar, mas faltava algo por trás dos olhos. Mas o escritório dele estava intocado. A velha poltrona reclinável ainda afundava no meio, a caixa de ferramentas dele estava debaixo da estante, tinta descascada e enferrujada. Um relógio fazia tic-tac suavemente na janela, aquele com o mostrador empoeirado e ponteiros de latão que sempre atrasavam 10 minutos. E então eu vi o armário no canto, madeira escura, puxador de latão. Já o tinha visto abrir aquele armário uma dúzia de vezes quando era pequena, mas nunca prestei atenção no que ele guardava lá dentro. Ajoelhei-me e puxei. Estava emperrado no começo, mas cedeu. Dentro, um pequeno cofre de metal. Meu fôlego parou, lembrei de algo de repente. Muito tempo atrás, talvez no ensino médio, ele escondeu uma pequena chave dentro de seu livro favorito. Disse que era só por precaução. Estendi a mão e passei os olhos pelas prateleiras. Traveus with Charley, de Steinbeck. Lombada gasta, couro rachado. A chave ainda estava lá. Quando o cofre se abriu com um clique, eu não sabia o que esperava, talvez recibos antigos, talvez nada. Mas lá estava, um envelope. Papel creme espesso. Meu nome na frente, escrito com a caligrafia dele. Sentei-me no chão, joelhos contra o peito e abri. Dentro, um testamento autenticado, datado 2 semanas antes de sua morte. Todos os bens, esta casa, as economias, a terra e Monumento Valley, deixados para mim. O nome de Colin não era mencionado uma vez sequer, nem o de Lana. E atrás do testamento, um bilhete dobrado, amarelado nas bordas. Dizia, Maren, agora eu vejo. Antes não via. E sinto muito. Você nunca pediu nada. Você apenas ficou. Você me protegeu quando mais ninguém o fez. Esta casa é sua. Você merece. Com amor, papai. Eu não chorei no funeral. Chorei naquele chão. Não pela casa, mas porque no fim alguém me viu. Eu não avisei ninguém que estava indo. Vesti jeans escuros e um casaco azul marinho. Nada dramático. Nada que gritasse olhem para mim. Levei apenas uma caixa, embrulhada em papel pardo simples, amarrada com barbante. Era véspera de Natal. A casa dos Blake ainda tinha a mesma fileira de luzes coloridas piscando de forma desigual. A guirlanda na porta estava ligeiramente torta. Alguém havia trocado o capacho de boas-vindas. Antes dizia, lar é onde o papai está. Agora dizia, temporada alegre. Bati uma vez, depois entrei. Ninguém me ouviu de início. A sala de jantar já estava cheia. Colin na cabeceira da mesa. Lana à sua direita, a mão pousada levemente em seu braço. Mamãe sentada do outro lado, sorrindo daquele jeito suave e distante que antes era reservado para convidados. Meu lugar não estava lá novamente. Desta vez eu não me encolhi. Dei um passo à frente, coloquei a caixa no centro da mesa e olhei diretamente para Colin. Ele piscou. Maren, o que você? Eu não lhe dei o prazer de terminar a pergunta. Olha debaixo do seu prato, disse, voz baixa, mas firme. Ele olhou para baixo, levantou seus plat e encontrou uma única chave. Era de latão, antiga, gasta pelo uso. A chave do cofre do papai. Os olhos de Colin se voltaram para os meus. Primeiro, confusão. Depois, um lampejo de algo mais nervosismo? Não, ainda não. Ele ainda não sabia o suficiente para ter medo. Joyce se levantou pela metade, o sorriso vacilando. Maren, isso não vou ficar, eu disse. Só queria deixar isso. Lana estendeu a mão em direção à caixa. É um presente? Olhei para ela pela primeira vez naquela noite. Olhei através dela, na verdade. De um jeito que a fez corar, a mão recuando. Virei-me em direção à porta. Ninguém me seguiu. Ninguém me pediu para ficar. Não de verdade. Colin já estava levantando a tampa da caixa. Joyce disse, espera. O que é isso? Eu já estava na metade dos degraus da frente quando ouvi cadeiras arrastando, vozes se elevando. Eu não parei. A noite estava cortante, o ar frio contra a minha garganta. Voltei para o carro. Sentei no banco do motorista. Deixei o silêncio se estabelecer, porque o que eles encontraram naquela caixa não estava embrulhado em rancor, estava embrulhado em verdade. A cópia do testamento do papai. A carta. Uma pequena fotografia, eu e ele, ombro a ombro, do verão em que o ajudei a reconstruir a cerca. Nada dramático. Apenas o suficiente. Deixei que lessem com suas próprias vozes, no seu próprio tempo. Que sentassem àquela mesa cheia, mas com uma cadeira sempre conspicuamente vazia. Será que ainda fingiriam que eu era apenas sensível demais? Que eu imaginei tudo? E se sim, quem deixou aquela chave? Eles começaram a ligar na manhã seguinte. Primeiro foi Joyce, só uma mensagem de voz. Oi, querida. Lemos o que você deixou. Pegou a gente de surpresa, só isso. Precisamos conversar.
Acho que todos nós só precisamos respirar, e talvez nos reunir como família. Nenhum pedido de desculpas, só pegou de surpresa. Depois Colin mandou uma mensagem. Podemos conversar? Tem muita coisa para esclarecer. Acho que todos nos interpretamos mal. Nenhuma palavra sobre o testamento ou a carta. Então, Lana me mandou uma mensagem, apenas um emoji de carinha triste. Nada mais. Durante uma semana, deixei as mensagens se acumularem. Eles tentaram novas abordagens, confusão, nostalgia, até culpa. Seu pai não gostaria dessa ruptura, Maren. Ainda somos sua família. Não vamos deixar a amargura arruinar os feriados. Mas a amargura não arruinou nada. Foi o apagamento que arruinou. E o fato é que eu não estava mais com raiva. Eu não queria vingança. Não queria provar nada. Só não queria voltar. Não bloqueei os números deles. Não discuti. Não me defendi. Simplesmente parei de responder. Acho que isso os incomodou mais do que qualquer outra coisa. Uma tarde, Colin apareceu no meu escritório sem avisar. Minha assistente o mandou embora. Eu nunca lhe disse para fazer isso. Ela só disse depois. Ele não parecia alguém que você gostaria de ver. Ela estava certa. Alguns dias depois, mamãe ligou de novo. Desta vez, atendi. A voz dela estava baixa, frágil. Maren, acho que cometemos erros, mas esta família ainda é sua também. Esperei um instante e então disse. Eu sempre estive lá. Vocês só viviam mais fácil quando eu não estava. Ela não respondeu, não porque discordasse, mas porque não havia mais nada a dizer. 3 semanas depois do Natal, enviei um último envelope. Sem remetente. Dentro, a foto original de papai e eu, aquela da reconstrução da cerca, a que havia sido retirada silenciosamente da parede do corredor anos atrás. Não incluí bilhete algum. Não precisava. Uma semana depois, uma vizinha me mandou uma foto. Eu não tinha pedido. Ela só achou que eu gostaria de saber. A foto tinha sido pendurada de novo. Não dentro da casa dos Blake. Não sobre a lareira ou ao lado da mesa de jantar. Estava presa na velha cabana atrás do jardim. O galpão de ferramentas do papai, o único lugar onde mais ninguém entrava. Estava ligeiramente torta, pendurada acima da bancada. Só uma garota e seu pai, lado a lado, sorrindo como se o mundo fizesse sentido. Sem legenda. Sem explicação. Olhei para aquela imagem por muito tempo. Depois fechei o celular. Aquela casa pode ser minha no papel, mas a verdadeira herança não era de tijolos nem madeira. Era isso, saber que eu nunca precisei que eles admitissem o que fizeram, porque a verdade já existe, e ela não desaparece quando é ignorada. Ainda moro em Austin. Ainda bebo naquela caneca com folhas de azevinho, aquela que peguei de volta em silêncio depois do memorial. Ela lasca um pouco mais a cada inverno. Eu deixo. Às vezes, as pessoas perguntam se eu me reconciliei com minha família. Eu digo, sempre fui parte da história. Eles só escreveram em volta de mim. E agora eles não podem mais me apagar. Eu nunca pedi para ser vista. Só queria existir. Se você já foi apagado, mas escolheu permanecer fiel a si mesmo, só deixe um ícone de coração.